gente vai compartilhar daquilo que é um sonho que a gente está vivendo, tá? Coloca a projeção aí para nós, meu lindão cheiroso. Eu vou mexer aqui. Coloca para nós a projeção e aquela musiquinha de fundo para os irmãos chorar pela música, porque a mensagem é ruim, mas a música vai ser boa, tá bom? Amém, povo de Deus. Trago aqui um beijo no coração aí dos irmãos da minha esposa, como o bispo já adiantou. Essa madrugada eu tive que ir com ela, aliás, ontem à noite, já à noite, bem de noite, tive que ir com ela aqui para recepção aqui do AP Vida. Realmente um tempo desafiador para ela, muita tosse, dor no peito e falta de ar, mas não deu negativo para o Covid, é uma virose muito forte, então ela não conseguiu mesmo, assim, estar com a gente hoje, e ela pediu, falou, avisa o bispo lá, bispo, que eu não vou poder estar hoje. Então, mas nós vamos orar no final e para mais irmãos, né? Tá uma virose mesmo espalhada aí, né? Então, queridos, quero trabalhar dentro dessa temática muito profunda hoje, né? Eu vou tentar expressar aqui dentro desse tempo mais um capítulo que eu trabalho no livro, já de antemão aqui em setembro agora, tudo indica que sim, né? Estarei lançando o meu próximo livro. Então, a gente está nessa dedicação completa aí para transliterar aquilo que Deus tem nos dado, né? Que a Bíblia fala assim de transformação, né? A mudança da forma, né? Fala de transfundação, que é a mudança do fundamento, aquela passagem que Jesus fala, bem-aventurado o homem que edificou sua casa sobre a rocha. E com isso a gente tem, assim, meu coração tem sido inspirado a transliterar aquilo que Deus tem nos dado, né? Transformar a nossa palavra, a mensagem em literatura, né? Aquilo que é didático. Quero agradecer os irmãos que marcaram, né? Bispo, realmente tem sido assim, muitas pessoas, inclusive daqui, bispo, tem marcado de frases ou partes do livro, né? Colocando a casa em ordem, do discernindo as lágrimas e também do lidando com os filhos, tem marcado a gente. Falou, pastor, que bênção, coloca lá no Instagram, me marca. Quero agradecer os irmãos. Quem ainda não me segue, tá ali minha rede social, tá? PR Adriano Oficial, Instagram, Facebook e YouTube. No YouTube, querido, estão todas as minhas mensagens, todos os meus seminários. Vá lá, participe dessa conexão aí da nossa rede social e desenvolva ali uma prática de ouvir. Ali eu tenho palavra para homens, palavra para casamento, aquilo que Deus tem nos dado, que é a respeito da família. E agora eu estou já com 9 mensagens no meu canal do YouTube só sobre vida, só sobre adoecimento emocional, práticas de adoecimentos, enfim. Ali nossa rede social, vai lá, acompanha a gente. E ali também você pode acompanhar a minha trajetória, né? Se você não me vê aqui, você já sabe que eu já estou viajando por esse país. Vou ficar aqui 3 finais de semana seguidos, na verdade 4, né? Porque o último eu vou para Brasília, porque eu tenho 3 agendas aqui. O bispo no final vai estar falando da nossa agenda aí de setembro, uma poderosa agenda aí com, né, pastor Eurípides Mendes, pastora Carla Pinheiro, vai estar aqui com a gente, viu? O bispo vai dar uma boa parte do dia 14 a 17, né? Eu já falei, semana nós vamos começar, era para começar essa semana, mas devido aí a nossa perda, principalmente, né, de quem há mais tempo aí da luz, jogamos para a semana que vem. Nós vamos começar já a divulgar já essa conferência, traumas, feridas, abusos e rejeições, como lidar com isso. Vai estar eu falei, né, desafiei aí. O bispo vai estar dando a palavra, a bispo, eu pedi para que ela desse uma palavra. O Eurípides vai estar aqui também num dia, e a pastora Carla Pinheiro, que é uma das maiores autoridades para falar de abusos e traumas, né? Ela viveu aí mais de 20 anos de vida homossexual, casada, rica, milionária no Rio de Janeiro, se converteu há 29 anos atrás e hoje prega não só no Brasil e no mundo, né, pastora Carla Pinheiro, sobre os traumas, principalmente sobre abuso que ela viveu na sua infância, o que ela passou. Então ela vai estar aqui trazendo para nós e lançando o seu segundo livro também, que chama Homossexualidade, quando meu filho faz escolhas, o que eu devo fazer?
fantástico esse livro. Eu já tive o privilégio de ter, eu tenho esse livro, né? Mas a Virgínia tem esse livro dela, que ela vai estar lançando aqui em Goiânia, agora em setembro. Enfim, queridos, passa para mim, esse aí é meu trabalho, obrigado, queridos, esse é meu trabalho, está todo aí meu trabalho que a gente expressa, e trouxe uma novidade que são minhas mensagens, um MP3, aliás, na verdade não é um MP3, um pendrive que tem mais de 120 horas de pregação minha, todas editadas em MP3, só a mensagem. Também é uma novidade que a gente está ali, minha filhota vai estar lá no final, para você adquirir o nosso material lá e poder levar aí para sua casa. Passa para mim, querido, isso aqui eu gostaria, pode passar aí, lindão. Isso aqui, rapaz, você pulou a parte melhor. Ó, gente, que é que eu queria fazer não é do livro não, é antes. Não, tem uma depois dessa. Qual? Rapaz, não é possível. Deixa eu ver se eu não mandei. De repente eu falei. Não mandei não, está tudo certo. Era a homenagem que eu ia fazer para eles. Me perdoa, na próxima pregação eu faço. É lá mesmo, querido, perdão, foi eu que falei. Pode deixar lá. Raízes dos adoecimentos emocionais. Queridos, como esse assunto hoje tem sido relevante. Como esse assunto hoje tem sido, né, extremamente importante, lidar com isso. Eu só sei da minha dor quando eu entendo por onde essa dor começou. Eu só sei da ferida quando eu entendo por onde essa ferida começou. Vou dar um exemplo meu clássico, né? Quando eu fui fazer minha primeira quimioterapia em 2015, lá no Araújo Jorge, primeiro eu passei por uma série de 24 exames, para que o médico pudesse descobrir a raiz do linfoma, para poder saber a origem do tipo de leucemia que eu estava vivendo, para poder aplicar a dose certa, de quimio certa, a quantidade, os tipos de medicamento. Por quê? Porque existe uma raiz. Como que começou os sintomas? Febre, diarreia, emagrecimento, sem explicação. E aí eu fui no médico e um caroço aqui no pescoço, nada. Quando foi ver, foi investigar. A origem disso era leucemia. Então, para poder tratar aquela febre, aqueles problemas de saúde e até me livrar da morte, o médico precisou entender a raiz disso, por onde isso entrou. Por que que o Adriano está com emagrecimento, né, rápido? Por que que ele está com diarreia constante sem causa? E por que que essas febres não cortam? Febre de 40 graus. É isso que eu quero falar. A raiz, ou as raízes desse adoecimento. Vou caminhar com vocês sobre algumas águas aqui. Eu gostaria de convidar os irmãos, naquela mesma liberdade, tire foto, tá? Pode usar aí seu celular, anote, quem trouxe anote, que eu tenho bastante informação, claro que dentro do tempo, tá? Hoje é uma pregação, não é um seminário, mas fique bem à vontade para expressar aí aquilo que Deus falar no seu coração, amém? Do jeito que os irmãos estão, vamos ter só mais uma palavra de oração. Pai das luzes, eu te louvo pelo dom da vida e pela graça ministrada a nós. Obrigado por esse tempo aqui, Deus querido, na nossa casa, né? Aqui eu me sinto em casa, como minha família se sente em casa, como cada um que está aqui hoje. Obrigado pelas palavras aí do Bispo Eduardo, com relação à homenagem ao seu filho, né? Que o Senhor decidiu que o tempo dele chegou, mas fica aqui a nossa gratidão pelas palavras aqui expressadas, dizendo sim e amém para tudo que o Bispo disse aqui. Pai, concede-nos esse tempo, concede-nos a bênção do teu bom depósito, abraça-nos com teus braços de amor, cobre-nos com um manto de misericórdia e nos conduz nesse tempo, nessas águas que vamos caminhar. É por Cristo que oramos, dizemos sim e amém, em nome de Jesus, que assim seja e assim será. Esse texto que eu vou ler com os irmãos agora, olha que interessante esse texto. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já o quê? Já? E eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então,
Deus não só me reconcilia com Ele, como que entrega para mim uma missão de reconciliar as pessoas. É um ministério, querido. Se alguém chegar em você e falar assim: qual ministério você exerce na igreja? Não, nenhum. Não fale isso mais não. Ministério não é só dança, não é só louvor. E diga-se de passagem, que expressão de louvor aqui hoje. Ministério não é só mídia, né? Não é só os ministérios dos midianitas que estão ali cuidando ali da mídia. Não é só o corpo diaconal, os líderes de GCs, enfim. A Bíblia diz que Deus nos entregou o ministério da reconciliação. O que seria isso, pastor? Trazer de volta a origem do conselho. Houve uma origem, houve um conselho pela qual Deus criou o homem. Que conselho foi esse? Façamos o homem. A Trindade, Deus disse façamos, o plural porque falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao fazer esse homem, Deus trouxe uma origem natural para esse homem. Com o pecado, com a história, os irmãos já sabem, tudo o homem se perde. Por Jesus Cristo, Deus nos reconcilia com Ele. Ele nos traz de novo ao conselho do jardim da eternidade. Já não é mais o Éden daquele de Adão, porque aquele Éden foi manchado pelo pecado, mas agora é o Éden produzido na ressurreição de Cristo. Então existe uma origem. Você poderia repetir isso comigo? Fala assim: em Deus eu tenho uma origem. Isso é importante entender, porque nós vamos chegar lá, você vai caminhar comigo. Então, em Cristo, primeiro, as coisas velhas passam, e daqui para frente se fazem novo, tudo novo. Significa que Deus não me fez para ser a pessoa presa como eu era. Ele me propõe um futuro, uma proposta de vida daqui para frente, aonde as coisas novas podem ser alcançadas por mim. É disso que eu quero falar. É nessas águas que eu quero caminhar. Vi aqui o senhor falando, bispo, aliás, eu já ouvi o senhor falando, mas vi aqui o apóstolo falando, Eu não sei o que o futuro te espera, mas eu sei quem te espera no futuro. É o Pai, é Ele que te espera. Eu não sei o que você espera da vida, mas eu sei que o autor da vida já te espera, para poder trazer esse novo daqui para frente. Então eu quero trazer aqui 3 etapas dessa mensagem. 3 etapas. Uma introdução bem objetiva. Na temática eu vou desenvolver 3 assuntos. Dentro de cada desses 3 assuntos eu vou trazer 3 exemplos. E a conclusão, trazendo para você uma palavra de que você hoje, eu e você, nós aqui, temos um grande desafio. Eu quero te inspirar a fazer isso, a fazer de hoje melhor do que ontem, para que amanhã nós possamos fazer do amanhã melhor do que hoje. Quero sair com essa palavra no seu coração. Você não nasceu para viver dessa forma, seja em qual área. Eu não nasci para viver assim. Eu não nasci para viver preso nas minhas dores. A história da vida me inspira de que eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Então, faça do seu hoje melhor do que ontem, e faça do amanhã melhor do que hoje. É o mínimo que você vai sair daqui hoje, amém? Passa para mim, queridão, olha só que interessante. Todo adoecimento emocional, pode dar mais um clique, passa primeiramente, todo adoecimento emocional, pode ir passando, relacional, moral, espiritual e conjugal, passa primeiramente pelo ambiente que vivemos aonde? Na família. Todo adoecimento primeiramente passa por ali, querido. Então é impossível lidar com o que vivemos hoje se não entendemos como foi nossa vida ontem, como foi nossa vida com os nossos pais. Por quê? É esse ambiente que constrói todos os dias que nós vivemos, que constrói e continua construindo as plataformas que vamos passar amanhã. Eu costumo falar o seguinte: personalidade a pessoa nasce, caráter é construído conforme o ambiente que é produzido para desenvolver a personalidade. Personalidade, se você olhar eu e a Virgínia, você vai ver que são 2 pessoas totalmente opostas.
personalidade, jeito, eu sou mais comunicativo, brinco um pouquinho. Você vê que a Virgínia já é mais sistemática, séria, puxou isso do pai dela, ela é mais na dela, né? Acho que tem algumas pessoas aqui que sabem que a Virgínia fala porque eu falo, mas nunca ouviu a voz dela, entendeu? Porque a Virgínia é caladinha, é o jeitinho dela. Eu, pelo contrário, meu irmão, se deixar aqui, eu prego até 1 da manhã, achando que estou bombando ainda e quero pregar mais, entendeu? Então assim, personalidade nasce, mas o caráter é construído a partir dos tijolos que o ambiente familiar proporciona. É esses tijolos. Então, para mim entender as raízes desse adoecimento, eu preciso compreender isso aqui, ó. Eu preciso compreender que todo adoecimento emocional, relacional, moral, espiritual e conjugal, primeiramente passa pelo ambiente da família. Agora olha que interessante. Olha essa frase que eu vou passar para os irmãos agora. Essa frase aqui é de Francis Schaeffer. Tem uns que falam Francis Schaeffer. É um teólogo americano que nasceu em 1912, veio a falecer em 1984. Ele escreveu mais de 60 livros falando sobre família e adoecimento na família. Olha que frase fantástica que esse camarada escreveu. Todo adoecimento emocional tem como raiz um ambiente familiar, pois as maiores decepções e frustrações da vida estão intrinsecamente ligadas às pessoas com quem compartilhamos a nossa convivência. Eu estava vendo uma matéria bem antiga sobre ele. Ele fala que escreveu esse adoecimento porque ele passou pelos dois ambientes pós-guerra. Pós-Primeira Guerra, porque ele nasceu em 1912, e pós-Segunda Guerra, que foi depois de 1945. Então ele viu o que isso afetou a geração. Por exemplo, ele participou da geração de Woodstock, sexo, droga e rock and roll. Ele viu os adoecimentos, que foi a primeira geração sem pai. Você sabia disso? Porque os pais morreram na guerra, os que sobreviveram voltaram malucos, mutilados. Aí as mães foram para o mercado de trabalho, para as empresas, aonde foi construída a primeira creche. Sabe como que foi construída a primeira creche? Porque os maridos doentes ou, mutilados, ou a mulher viúva, não tinha com quem deixar as crianças. Uma grande empresa, isso aconteceu na Inglaterra, fez um buraco também, e outros cavaram um enorme buraco no terreno da empresa e deixaram as crianças lá brincando o dia inteiro, só deram comida para ela, porque as mães precisavam trabalhar, porque já tinha passado pela Revolução Industrial, a Revolução Industrial. Então, querido, é a primeira geração sem a figura do pai. Agora pasmem, olha o que esse psicanalista francês, Charles Melman, ele nasceu em 1931, veio a falecer em 2022. Olha essa frase desse camarada. Ele fala o seguinte: assistimos hoje um acontecimento que talvez não tenha precedente na história, que é a dissolução da família. Pela primeira vez a instituição familiar está desaparecendo, e o resultado disso é um quê? Adoecimento imprevisível. Charles Melman, psicanalista francês, repito, nasceu em 1931, morreu em 2022. Essa frase foi uma matéria que ele deu para uma revista brasileira em 2007, falando sobre a crise familiar, isso há quase 20 anos atrás. E é o que nós estamos vivendo hoje, querido. Normalmente, quando uma sociedade, quando uma geração, um grupo de pessoas, ou uma classe de pessoas, começa a desenvolver características totalmente antifamiliar, anti-casamento, anti-relacionamento, tudo pode, você não pode falar isso, mas tudo que você quiser falar ao contrário, você pode. Aquela história, o certo se tornando errado, o errado se tornando certo, homem virando mulher, mulher virando homem, heterossexual não quer se casar, os homossexuais estão se casando, o casal hétero não quer ter filho, os casais homossexuais estão cada dia mais produzindo filhos. Querido, quando você vê uma geração sendo produzida nesse adoecimento, você vai olhar a história deles, é a dissolução da família. Todo padrão familiar
dentro de princípios e valores, produz filhos que têm valores e princípio na vida. Vou repetir devagar para você anotar. Toda família que conserva princípios e valores familiar, produz filhos amanhã que vão ter princípios e valores na vida. Querido, princípio, quando eu falo com a Isabela, quando eu ensino para a Isabela as coisas da vida, não é porque eu quero que ela faça um bem para mim, é para que amanhã ela produza um bem na própria vida dela. E é disso, se eu não apresento os problemas que a vida proporciona, a realidade do que a vida é lá fora, eu estou colocando uma geração totalmente o quê? Fraca e vulnerável ao ambiente, à situação. Querido, chegou agora uma pesquisa, e eu acho assim, eu acho que a gente tem que vir mesmo, assim, vou reforçar aqui, só clamar aos irmãos, para a gente estar aqui mesmo nessa vigília, porque a igreja está precisando de uma coisa, irmãos, além de orar e cantar, está tudo certo, mas a igreja precisa voltar a chorar. Pesquisa saiu agora, querido, 2023, 70% dos jovens cristãos evangélicos estão se desviando na faculdade. Moças estão tendo a sua primeira experiência sexual quando entra na faculdade. Rapazes estão tendo a sua primeira experiência com álcool e até com algumas drogas na faculdade. Agora, queridos, me perdoe, eu respeito quem pensa diferente. Respeito. Mas eu não acredito que o ambiente desvie os nossos filhos. Não acredito. Sabe o que eu acredito, bispo? Que lá nesse ambiente ruim, revela o caráter deformado dos nossos filhos que nós produzimos dentro de casa. Eu acredito o contrário, que os nossos filhos com caráter em Deus vai lá numa faculdade e muda a história daquela faculdade. Querido, pega, só uma palhinha rapidinho. A samaritana, gente, pensa numa mulher complicada, adoecida, revoltada, abandonada, abusada, tinha fama de prostituta, aquela samaritana. Bastou um encontro com Cristo, ela trouxe uma cidade inteira para ouvir Jesus, gente. Os discípulos que andavam com Jesus foi na cidade comprar comida. Ela que encontrou com Jesus foi na cidade e trouxe pessoas. Venham e vejam que eu encontrei um homem que mudou a história da minha vida. Falou das minhas dores, das minhas feridas, falou dos homens que eu já tive, falou tudo sobre mim. Vem e veja, a Bíblia fala que Sicar inteira saiu para ouvir Jesus. Então eu acredito que os nossos filhos, quando encontram com Deus, eles mudam o ambiente. Gente, as estatísticas de Goiânia está rasgando o meu coração. Eu estou trabalhando com isso. Você sabia que Goiânia é a capital na América Latina que mais produz pornografia infantil? Você sabia disso? Goiânia, a nossa cidade. Você sabia que a pastora Maria recebe pelo menos 200 denúncias por dia na nossa capital? Sabe quem é a pastora Maria, né? Pastora Maria da Penha, de violência contra a mulher. 200 por dia. Isso é que ela recebe, sem contar a que não chega até a polícia. Goiânia está crescendo, está perdendo, sabe para quem? Rio de Janeiro, capital, São Paulo, Porto Alegre e Belém. Goiânia é a quinta capital de maior feminicídio no Brasil. Porque o povo está doente, gente, e não entende a raiz disso. Passa para mim, olha só, um dos maiores segredos da vida, querido, está na decisão que eu e você estabelecemos dentro de nós com relação às nossas feridas, traumas, aos estresses da vida, às dificuldades. Querido, se você entender isso, você vai dar passos fantásticos na vida. Escute isso que eu vou falar. O problema não é o que fizeram comigo, mas é a minha reação com o que fizeram comigo. Porque errar vai, a vida vai errar. A vida me bateu. Eu falo para aquela menina ali, eu falei assim, não brinca, a vida te bate, te põe de joelho. A questão não é o quanto você apanha, é a disposição de levantar a cabeça, aprender com os erros e continuar, porque a vida não para.
Mas um dos maiores segredos da vida, bispo, com relação ao meu casamento, com relação à minha a paternidade da Isabela, a minha paternidade com os meus pais, com relação ao meu trabalho, aos livros, ao ministério, o maior segredo de eu ser bem sucedido na vida está na decisão dentro de mim, com relação aos problemas que eu já vivi. E hoje, com certeza, acho que a Bispa Mila, até por tá fazendo uma pós, ela poderia dar uma aula disso aqui. Mas eu não sei se a senhora reparou o quanto que o vitimismo está aumentando. As pessoas são vítimas de si mesmo, vítimas da doença, da autocomiseração, vítimas de homens que são covardes, que são violentos, vítimas de pais abusadores, mas preferem ficar o quê? No comodismo de ficar vítima disso, do que ter postura e buscar algo diferente na vida. Querido, a decisão que eu tomo na minha vida em Deus muda toda a minha história. E além de mudar a minha história, produz uma plataforma segura para Isabela escrever a história dela. Por isso, querido, um dos maiores segredos da vida está aqui. Ou nós ficamos presos, pode voltar, ou nós ficamos presos aos nossos traumas, ou nós decidimos ser pessoas diferentes, sair do vitimismo. Passa para mim, olha que interessante isso aqui. Passa aqui, ó. Olha só. Pode dar mais um clique aí. Quando você se prende, não se resolve com o seu passado, você levanta portas que te impedem de prosseguir no futuro. Dá um toque para trás de novo, filhão, para rodar isso. Fica repetindo isso aí para mim, por gentileza. Quando você não consegue chegar ao futuro, você não consegue chegar ao futuro se não deixar o passado. Querido, quando eu estou preso aos meus traumas, às feridas, quando eu estou preso às minhas dores do passado, eu levanto portas que me impedem de seguir no futuro. Normalmente uma pessoa que não entende as raízes do seu problema, das suas dores, do que tem passado, normalmente ela fala comigo como som das águas, que eu gosto de culto é assim, avivado, glória a Deus, aleluia, manto, calamanto, chispa lá para trás. Eu gosto de culto é assim, meu irmão. Eu gosto de culto é do reteté, culto assim que eu gosto, ó, do avivamento. Então, para ajudar o pregador, vamos lá comigo assim, ó. Quando uma pessoa não resolve as feridas, estresse, problema do passado, normalmente ela é o quê? Normalmente é assim. Quando uma pessoa não resolve os problemas, os traumas que te prenderam no passado, ela levanta portas que te impedem de seguir no futuro. E detalhe, bispo, infelizmente, bispo Eduardo, pastor Tiago, pastor Antônio, demais pastores e obreiros que estão aqui, tem pessoas que vivem na caixa da vida sem prosseguir na história. Tem pessoas que ficam presas, é o ciclo da ferida, é um ciclo vicioso, sempre fica na mesma e não sai. E de repente, querido, você só precisa se desprender do seu passado para não levantar portas que te impedem no futuro. Será que você pode repetir isso comigo? Quando eu me resolvo no meu passado, eu abro portas resolvidas no meu futuro. Quando eu me resolvo no meu passado, eu abro portas resolvidas no meu futuro. Aí eu não vou ter dificuldade se Deus falar algo para mim. Muda de emprego, Adriano. Adriano, a Oi te mandou embora, então agora você é só meu. Eu que fiz a Oi te mandar embora. Você não tem dúvida de ouvir o não de Deus quando você entende que você resolveu o sim do seu passado. Você não tem dúvida se Deus falar assim, Adriano, agora vai lá, fala com o bispo, você vai viver em tempo, pelo menos 2 semanas, você vai integrar lá na igreja e ajudar ele. Você vai ajudar o pastor Tiago lá no ministério dele, você vai ajudar o outro Tiago no ministério dos jovens. Eu não sei, meu irmão, porque se eu estou resolvido no meu passado, eu não preciso ficar com medo do meu futuro, porque a Bíblia diz que o nosso futuro pertence a Deus. Se Deus sabe do meu passado, é porque Ele não tem dúvida do meu futuro. É uma promessa. Passa para mim, lindão. Olha só que interessante isso.
Vamos ver o que a psicologia fala. Está um pouquinho fora ali. O que a psicologia fala sobre traumas, feridas e esse estresse. Esse estresse, né? Esse colapso. Primeira coisa, traumas, passa para mim. Olha só que interessante. Eu vou trazer agora pelo menos 3 coisas bem objetivas sobre que pode ser uma raiz por onde o trauma se instalou. Passa para mim o próximo, por gentileza. Um evento único. O que seria esse evento único? É um acontecimento de proporção maior onde a memória do trauma se instala. Um evento único. Aquele problema, eu já contei aqui para os irmãos. Tem dificuldade de falar de novo. No meu livro, quem leu, teve lá. Eu sofri 3 abusos sexuais na minha infância. É um evento único. Eu sei até onde eu tive esse encontro com Deus, bispo, até onde Deus falou comigo a respeito das minhas feridas, o que eu vivi na minha história. Então, nós temos um trauma que se instala a partir de um evento único, que seria aqui, ó, abuso sexual na infância, violência, violência, acidente ou tragédia desproporcional à idade ou à realidade, uma perca inesperada. Isso é um evento único, pode produzir um trauma. Só para a gente ir refletindo em uma raiz. Segunda coisa, passa para mim aí, lindão. Evento recorrente ou duradouro. O que seria isso, pastor? Quando um acontecimento se torna um hábito constante, sistêmico, proporcionado várias vezes. Um exemplo, a pessoa foi abandonada pelos pais, pelos irmãos, depois foi pelo esposo ou a esposa, depois os amigos, depois pastores, e assim vai, emprego, o colega. Eventos constantes, pequeno, mas constante. Também é uma porta por onde um trauma se instala, pode ser uma raiz. E terceira coisa, falando do trauma, que a psicologia fala, os microeventos. Acontece quando as experiências pequenas vão deixando dores traumáticas e pessoas não têm maturidade emocional para lidar com essas dores. Um exemplo, apelidos de defeito físico. Sai mal na prova, numa tarefa, é chamado de pouca inteligência, feio, sujo, não te quero. Ah, não, sai daqui, você é fedido. Sai daqui, não, você é muito feio. Você não é da família. Você não foi convidado. O que você está fazendo aqui, querido? Pequenos eventos que, quando não temos maturidade para lidar com isso, pode ser raiz de um adoecimento emocional. Vai anotando aí. Vamos passar para a próxima agora. Eu falei dos traumas. Agora eu vou falar. Aliás, vamos ver esse texto interessante. Olha só. Até cantaram isso aqui hoje e não foi nada combinado. Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado alguma coisa. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram e avançando para as que estão diante de mim, não adiante, é o hoje. Lembra que eu falei para você? Resolveu hoje fazer dele melhor do que ontem, e amanhã fazer dele melhor do que hoje. Até Paulo fala, gente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Problemas, irmãos, e não tinha pessoa nessa vida para ter mais, principalmente culpa do que Paulo. Paulo chegou ao ponto de pedir carta para matar crente, irmãos. Foi assim que ele foi encontrar com Jesus. Jesus, rapaz, literalmente a expressão, Paulo caiu do cavalo. Pastor Antônio, Paulo pediu carta para matar crente. Quanto sangue inocente cristão foi derramado pelas mãos de Paulo. Mas ele fala, uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Eu tive problemas, eu posso ter tido traumas, talvez até adoecimento. Tem momentos que ele fala, Senhor, aparta de mim esse espinho, eu não dou conta mais, está difícil. Mas ele também diz, querido, ao mesmo tempo que ele fala das suas dores, ele fala assim lá em Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me dá condição de andar, mesmo que as águas pareçam profundas, mesmo que a estrada pareça ruim, mas Ele me dá a condição para continuar. Querido, quando nós trazemos sobre lidar com as feridas, ou entender as feridas, as raízes das feridas do passado, é para a gente poder identificar nossas dores, e isso possa o quê? Potencializar a nossa capacidade de resolver isso. É isso que nós queremos trazer aqui hoje.
é potencializar a sua capacidade, porque uma coisa é fato, tem coisa que eu posso ajudar, talvez essa mensagem, talvez um bom livro, tem coisa que o bispo e a bispa vai ajudar com atendimento, um gabinete, uma indicação, talvez auxiliando num tratamento. Tem coisas que a minha mulher vai me ajudar. Tem coisas que a Isabela pode me ajudar. Tem coisas que eu posso ajudar a Isabela, mas tem coisas, querido, que só eu e você podemos fazer por nós mesmos. E uma das coisas, querido, é isso. Paulo dizendo ali na primeira pessoa, irmãos, não penso que eu, na mesma pessoa, tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu me desprendo dessas coisas. Eu tomo posição diante dessa ferida. Eu tomo posição diante do meu problema com meu pai. Querido, na boa, na boa. Até quando nós vamos ficar reclamando da vida porque o nosso pai não fez por nós? Até quando? Estava pregando em Lucas do Rio Verde há 3 semanas atrás, ministrando essa palavra, seminário de cura emocional. E aí eu falando sobre a ferida, uma irmã procurou, falou assim, teve um intervalo no sábado para um coffee break. Aí ela me procurou, bispo, falou assim, pastor, como é que eu faço? Meu marido e tal, tem uma dificuldade com o pai dele e tal. Eu falei, meu, o que foi? Não, ele não está alegre, não vem para a igreja não, mas vou falar para você. Ele trabalha com o pai, mas os dois não se conversam, porque o pai dele é terrível. O pai dele está assim, exigindo dele, exige muito dele, porque o pai dele quer se aposentar e está pedindo para ele assumir as 7 fazendas. E ele está com resistência. Falei, como é que é, minha irmã? Rapaz, eu queria ter um pai, não é nem para deixar a fazenda não, mas pelo menos para deixar o caminho de uma fazenda para mim ir descansar. Ó, meu filho, tem um amigo meu que eu ia por aqui, ó. Ele é amigo, você fala assim, eu sou filho de Najarino, que ele deixou você descansar lá, pescar final de semana, ter um fight lá com a Virgínia sem a Isabela atrapalhar, entendeu? Rapaz, o pai está brigando com o cara, para o cara assumir 7 fazendas. O pai quer aposentar com a mãe. E o menino, e o homem de 39 anos é todo dodói. Meu pai não me ama. Meu Deus do céu, bispo, essa geração doente, gente. Você está reclamando, filha. Você sabia, querido? Você sabia que a Bíblia não manda pai amar filho? A Bíblia manda pai educar, ensinar, criar e quando precisar, quebrar a vara no lombo. Sabe quem que Deus manda? O que Deus manda o homem fazer? Amar a esposa. Deus não manda. Então, tem negócio de ficar aí, meu pai não me abraça, querido, sabe o que nós temos que fazer com o nosso... Meu pai me deu vida, eu só estou aqui por causa dele. Eu só estou aqui por causa dele, aí. Porque, pastor, ele foi meu pai foi a primeira pessoa, foi a primeira vez com 12 anos que eu usei droga, foi meu pai que me ensinou e ele que me deu. E é meu velhinho cotonete, ele já esteve aqui com os irmãos. Eu vou ficar refém disso não, eu tenho que amar, respeitar, porque uma coisa ele precisava fazer por mim. Sabe o quê? Naquele dia, X, chegou cansado do trabalho, minha mãe com meu irmão com 6 meses de nascido, os dois se desejaram e foram ter uma relação. Aquele dia começou a concepção do Adriano. Aquilo lá eu precisava dele, por isso que eu estou aqui. Estou dizendo que pai não ama filho não, tá, irmãos? Só estou dizendo para você que a Bíblia fala que o homem tem que amar a mulher. Eu vou falar mais sobre isso aqui no dia 9 aqui, que o homem tem que amar a mulher. E homem tem que ficar também esperando amor de mulher não, porque mulher tem que cuidar, servir, ajudar, cuidar de menino. Mulher não foi chamada para amar homem não, mas eu vou falar isso aqui para os homens, tá? Oh, Deus. Você já precisa soltar a carta de alforria e obrigar ele a vir aqui no dia 9. Então, querido, eu avanço, há um prêmio, há uma vocação. Eu prossigo para o meu alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Passa para mim, queridos. Vamos falar agora sobre as feridas. Falei sobre os traumas. Evento macro, evento único e evento micro. Raiz de traumas. Agora, olha as feridas. Pastor, como podemos identificar? A psicologia fala. Pode ir passando todos aí, querido. Mudança de humor constante, identifica a ferida.
reações desproporcionais à situação negativa e rompimentos e bloqueios dos vínculos afetivos. Isso aqui é o principal. Toda pessoa que tem dificuldade de afetividade é porque ontem ela teve problema normalmente com mãe, mas ela tem dificuldade porque não recebeu o afeto que precisava ou que deveria. Toda pessoa com dificuldade afetiva normalmente carrega algum rompimento com mãe ou foi criado num lar violento, foi criado assim, num lar, tipo assim, a mãe teve que trabalhar, o pai foi criado por vó, aí a avó morre, aí fica com o tio, aí depois do tio não tem, aí vai para a creche antes do tempo. Menino que vai para a creche antes do tempo, cuidado. Cuidado. Ali é um ambiente, talvez ele passa 9 horas lá e passa 3 horas só com o pai e com a mãe. Vínculos afetivos podem ser rompidos aí, cuidado, tá? Pense bem naquilo que tem preço, para amanhã você não ficar desesperado por aquilo que não tem mais valor. Vou falar devagar para você anotar. O problema é eu lembrar do que eu falei agora. Pense muito bem naquilo que você acha que hoje tem preço, talvez o seu trabalho, para amanhã você não ficar desesperado por aquilo que não tem mais valor. A Bíblia não inspira a preço. A Bíblia dá a vida por aquilo que tem valor. Então não é orar para Deus cuidar do meu carro, é orar para Deus sempre guardar meu coração para amar quem Ele carrega. A questão não é pedir para Deus guardar a minha casa, mas me ensinar a amar as pessoas que moram dentro dela. Porque aí eu vou separar aquilo que casa tem preço. Minha esposa é de imensurável valor. Casa tem preço, a Isabela é de imensurável valor. Ih, rapaz, tomara que ela esteja assistindo, porque não vai não, ela está doente. Ó. Vocês gostam, né? Queridos, então, volta lá, rapaz, espera aí, rapaz. Querido, esses 3 tipos de coisa, principalmente bloqueios afetivos, fala de feridas. Uma pessoa que tem mudança de humor constante, tem reações desproporcionais ou carrega rompimentos. Eu vou ler uma história com os irmãos aqui, que os irmãos vão perceber aqui para a gente encerrar. Vou ler essa história e encerrar com os irmãos. Passa para mim agora, queridão. O pastor só falou de 3 coisas dos traumas, né? Evento único, evento constante, né? Ou evento micro. Agora os traumas também tem, que são o quê? O quê? O que são as amarguras? Amarguras são até a Bíblia fala isso. A psicologia fala disso, mas olha o que a Bíblia fala. Olha que interessante. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do meu absinto, do meu veneno. Minha alma o quê? Continuamente da dor que se abate dentro de mim. Lamentações, Jeremias está falando assim, Deus lembra, aqui está no presente contínuo, da minha aflição, do meu pranto, presente contínuo, que a minha alma, o quê? A minha alma o quê? Continuamente. Por quê, querido? Por isso que está conjugado no presente o quê? Contínuo. E aí ele fica preso ao seu passado continuamente, eu recordo do que aconteceu, eu recordo daquela dor, eu recordo do abandono, eu recordo da mentira, eu recordo da traição, eu recordo disso, eu recordo daquilo, da rejeição, querido. Jeremias está dizendo, a minha alma continuamente recorda, não esquece daquilo que eu vivi. E quando fala aqui de veneno, ele está dizendo, a minha aflição faz eu desejar a morte, porque eu fico recordando das coisas do passado. Se eu falei da ansiedade, ou da amargura, que são as prisões do passado, agora eu vou falar, passa para mim, o quê? Que são as desilusões com o presente. Normalmente uma pessoa que não é resolvida com o passado, ela é insegura no presente, ela é desiludida, não acredita em nada, não pensa em nada, tudo para ela é só pessimismo. Pastor, tem isso na Bíblia? E não é que tem, irmãos. Olha só, sinto-me encurvado,
de sobremodo abatido. Pois e conjuga para você ver, presente contínuo. Eu ando, não é eu andei, não é eu andava, eu ando de luto e lamentando todo dia. É assim que está escrito? O dia todo, acorda lamentando, almoça lamentando, pastor Tiago vai para o trabalho lamentando, chega em casa lamentando, na hora de dormir lamenta, reclama de tudo. Ele está dizendo que eu ando de luto, lamentando o dia inteiro, o dia todo, eu durmo, eu acordo. São pessoas o quê? Desiludidas com o presente. Nada está bom, nada está satisfeito. Parece que tudo que alguém faz não é o suficiente, não tem nada de bom. Então, se eu falei das amarguras, que são as prisões do passado, falei da melancolia, que são as desilusões do presente, passa para mim. Agora eu vou falar da ansiedade. A ansiedade são as o quê? Quanto ao futuro. Normalmente uma pessoa presa ao passado, ela é desiludida no presente e tem medo do futuro, tem medo do amanhã. Então eu falei de 3 sintomas dos traumas. Tem mais, tá? Falei agora de 3 sintomas das feridas. E agora eu vou passar para mais um. Passa para mim só para esse texto, para os irmãos entenderem que até isso a Bíblia fala, meu irmão. Lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem, é ele que cuida. Não preocupeis com o que é a vez de comer ou beber amanhã. Observem as aves, observem o lírio do campo, que nem Salomão na sua glória se vestiu igual a eles. Muito mais o Senhor não fará a vocês filhos dos homens. É Ele que tem cuidado de nós. Esse tempo, eu vou aproveitar o gancho, esse tempo de pelo menos aí, bispo, 45 anos no ministério com o apóstolo. Sim, é de tamanha riqueza que o Senhor falou tudo. A gente não tem como mensurar a sua história com eles, a história de vocês. Mas calma o coração, porque é Ele que tem cuidado de vocês. É daqui para frente. Um dia nós vamos encontrar lá, e aí você vai poder falar: ih, rapaz, nossa, bispo, apóstolo, você fez tanta falta. Mal falar para você, aconteceu os negócios lá. Menino, pensa nos caras bons que converteu. Rapaz, o pastor Tiago começou a pregar. A igreja dele ficou maior do que a minha, apóstolo. Você acredita nisso? E o pastor Antônio, rapaz, você foi até o último dia da vida dele lá comigo, assim, ó, comendo giló. Um dia nós comia picanha, outro dia nós comia abóbora, mas nós estávamos lá junto. Nós não largou o osso, menino, comigo. Você não tem que ver, rapaz. Só ver o João, rapaz, o João casou com a Vitória e foi uma vitória para a nossa vida, viu? A benção. Teve 8 meninos, tudo profeta. O Daniel mais a Isabela foi diferente. Eles queriam ir para a África, para a Europa. Pensa nos meninos bonitos, tudo no meio daquele tanto de ninguém. Tinha 5 casalzinhos de branquinho. Falava inglês, português, espanhol. Os meninos, pensa, espalhou. Apóstolo, a sua semente, Deus cuidou tanto dela, porque a sua semente hoje está na África, está na Ásia, está na Europa, está na América do Norte, está na América Central, está no Brasil, está em Goiânia, está no interior de Goiás, está nos 4 cantos. Por isso que ele diz: vento que vem dos 4 cantos sopra sobre nós, porque Ele é que cuida. Nós plantando, Ele planta, a gente cuida, mas quem dá o crescimento é Ele. Então chegou o tempo do cuidado dEle, amém, igreja? Ele tem cuidado de nós. E por último, o estresse. Só para tirar aqui um pensamento, às vezes equivocado sobre o estresse. Passa para mim aí, fiote. Diferença entre estresse e cansaço. O cansaço vem de um esforço intenso, mas o estresse vem de um esforço inútil. Cansaço é de um esforço intenso, trabalhar, né? Pessoa que dedica, igual o bispo falou, não é conta, a pessoa sai 7 horas, chega às 6, cansado. Mas quando a pessoa não separa o estresse do cansaço, ela começa a fazer o seu esforço e ele se torna inútil. Por quê? Por causa disso aqui, ó, passa para mim. Pastor, como que se lida com o cansaço? Se lida com o cansaço com o... E
como que se lida com o estresse? Tratando. Por isso, querido, é um campo limitado. Uma coisa é estar cansado. Uma coisa é acordar todo dia e falar assim: nossa, parece que eu não dormi nada. Meu Deus, cansado de dia. Aí já precisa parar, porque às vezes está carregando um fardo que não é seu. Está carregando coisa que não deveria. Então é só um entendimento. Agora, olha o que um estresse no seu... Porque o estresse tem suas qualidades, tem sua... Aliás, vou corrigir. O estresse tem sua necessidade, tá? Para o cérebro. Não vou entrar no campo agora. Mas olha quando isso não é disciplinado na nossa vida, ele começa a ser... Passa para mim, filhão. Quando o estresse descontrolado, potencializa. Olha só o que ele potencializa. O quê? Ele potencializa Não, todo mundo juntinho, igual parabéns para você. O estresse, quando ele é descontrolado, ele potencializa. Querido, quando o estresse ele é descontrolado, não há essa linha fina para separar estresse de cansaço. Ele acontece o que? Uma paralisia espiritual. Sabe quando a pessoa passa? Eu orei e parece que a oração não passou do teto. Bispo, eu estou buscando, mas parece que Deus não fala. Não é Deus que não fala. É o meu estresse descontrolado que me impede de ouvir. Não é Deus que não tem promessa. É o meu coração amargurado que me impede de enxergar a terra prometida. Então, querido, precisamos cuidar disso. Então eu falei de trauma, ferida, e um pouquinho aqui sobre estresse. E falei aqui de uma das consequências de um estresse. Agora, olha esse texto que eu vou ler para a gente orar, gente. Olha o que o nosso irmão José viveu. Escute isso aqui. Gênesis 37 a 50 fala sobre José, especificamente. Mas eu vou ler aqui o 41. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome dizendo: Deus me fez de todo o meu sofrimento e de casa do meu. Ao segundo filho chamou dizendo: Deus me fez na terra onde? Pois bem, agora vamos falar do coração do nosso querido José, homem de Deus. Poucos homens de Deus têm uma expressão que José tinha. E mais, sabe o que a Bíblia diz? Em tudo Deus era com José. A Bíblia diz que em tudo Deus era com José. Agora um detalhe. José, vocês sabem da história. Os irmãos tinham ciúme. O pai ali naquela desordem familiar, dispensava, né, amava mais os dois últimos filhos porque era o filho da mulher que ele amava. Enfim, toda aquela, sabe da história. Aí ele vai levar comida para os irmãos jogam ele no buraco, enfim. Pois forjam a morte dele e mandam ele para uma terra estranha. José vai lá, tem um problema, cresce, revela sonho, cresce, torna lá abaixo de Faraó. Mas José tinha um problema. Deus era com José que levou ele a um lugar mais alto. Mas ele, dentro dele, ainda estava preso na caverna que seus irmãos jogavam ele. Agora olha só que interessante isso aqui. O primeiro nome, José colocou o nome dele de Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Até aí tudo bem, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E Deus me fez esquecer do quê? Toda a casa do meu. Querido, quem em sã consciência vai falar que Deus me fez esquecer da casa dos meus pais? José, ele era bisneto, neto e filho de quem? Filho de quem eles usavam para promessa. Qual que era a bênção da primogenitura? O Deus de Abraão e Jacó. A bênção da primogenitura, para falar daquilo que era o poder de Deus, tinha que falar da descendência. E José era bisneto de Abraão, neto de Isaac e filho de Jacó. Aí ele coloca o nome do filho dele. Agora vamos transliterar José. Pinta essa cena comigo. Vamos fazer aqui esse quadro agora. José chamando o filho dele para poder
Pensa, bispo, José chamando o filho dele para poder ir para a escola. Esqueci do meu pai, vem para a escola. Esqueci da minha mãe, vem almoçar. Meus irmãos morreram para mim, vem para cá, está na hora de dormir. Minha família não existe para mim, está todo mundo morto. Vai lá chamar seu irmão. Por quê? Quando os pais não resolvem a ferida dentro dele, amanhã ele materializa no coração dos filhos. Quando um pai não resolve a vida dele, amanhã ele materializa no coração de um filho. José era um homem de Deus, meu irmão. Deus era com José, mas dentro dele, ele estava preso ao seu passado, ao ponto de colocar o nome do filho, Manassés, que significa Deus fez esquecer do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, cunhado, cunhada, sobrinho, seja quem for, de toda a casa do meu pai. Significa que ele esqueceu do quê? Da promessa de Abraão, Isaac. Quando um pai não resolve a sua história do seu passado, amanhã ele mata a promessa de Deus na vida de um filho. Já parou para pensar nisso, querido? Aí vamos para o segundo. Efraim, dizendo: Deus me fez crescer na terra onde? Tenho. Conjuga tenho aí. Presente? Contínuo. Eu tenho. Não é eu tive. É eu tenho. Agora detalhe, tem uma contradição aqui, bispo. Tem uma contradição aqui, Isabela. Deus me fez crescer na terra onde tenho, mas o primeiro filho, ele fala que Deus me fez de todo. Quando a gente não resolve os nossos problemas, querido, a gente começa a andar na própria mentira que a gente acredita. Ele está contradizendo, Daniel, ele está contradizendo, não sei se você está entendendo, ele está contradizendo a história do passado. Pastor Tiago, ele falou para o filho dele: Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Aí no segundo ele está dizendo: agora vamos imaginar, vamos pintar o quadro de José falando para o seu segundo menino: meu sofrimento, vem comer. Minha dor do passado, vem tomar banho. Minha dor contínua, minha mágoa, vai dormir. Deus fez ele crescer nessa terra, mas dentro dele também crescia a sua mágoa, revolta, rejeição e bloqueio com a família. Por isso, de duas coisas eu tiro de José. Passa para mim. José, literalmente, olha o que ele faz: aborta emocionalmente os vínculos familiares, e José bloqueia literalmente a família para manter distância da... Como que eu comecei essa mensagem? Deus nos entregou o ministério da reconciliação, que é o que? Voltar à origem do conselho que nos criou, a origem que Deus me criou, a origem que Deus me fez, para amar uma mulher, para cuidar de uma mulher, amar uma mulher, e uma mulher para cuidar e servir o marido, pais para educar os filhos para respeitar os seus pais. José bloqueia. José estava longe da terra do seu pai, ele foi vendido, mas ainda dentro dele o que estava perto? A dor, a ferida, a mágoa, a rejeição, a melancolia, a amargura e a ansiedade. Queridos, quando eu olho essa história de José, eu percebo isso aqui. Passa para mim aí, filhote. Eu percebo que pais feridos geram filhos, pais frustrados geram filhos. Então, lembra que eu disse? A Isabela amanhã materializa o tipo de caráter que eu produzo na vida dela hoje. Porque quando eu me resolvo na vida, amanhã a vida se resolve com ela. Mas quando eu me perco na vida, amanhã a vida ela vai estar perdida. José materializou, porque ele materializou no filho. Então, pai ferido, filho adoecido, pai traumatizado, filhos, pais frustrados, filhos traumatizados. Pastor, mas tem como resolver isso? Tem, queridos. É isso que eu quero orar com vocês. Eu quis trazer aqui uma introdução e alguns conceitos para a gente discernir as raízes, as mágoas, decepções, para que eu possa o quê? Passa para mim. Para que eu e você possa ter o quê? Passos que potencializam a capacidade de vencer os adoecimentos emocionais. Olha aqui para mim, querido, você não nasceu doente.
Você não nasceu com depressão. Você não nasceu com mágoa. Você não nasceu com problema de caráter. Você não nasceu mentindo. Eu não nasci sabendo que é mentira. Eu não nasci doente. Deus me fez para ser o homem que eu tenho que ser na vida da minha família, na igreja, para os meus pais. Agora cabe a mim o quê? Buscar os passos que potencializa para mudar essa história, para sermos diferentes. Nós somos diferentes, queridos. Nós somos pessoas diferentes. Pedro escreve que nós somos povo santo, nação eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Nós somos diferentes. Eu não estou livre dos problemas, mas eu tenho um Deus que me ajuda a lidar com os problemas. Eu não sou livre dos medos, mas eu tenho o amor que lança fora todo medo. Eu não sou livre dos meus traumas, mas eu tenho um Deus que me ensina a lidar com meus traumas. Porque eu sou diferente. Eu não sou refém da mentira. O meu avô foi adúltero. O meu pai, antes de converter, foi adúltero. Mas eu não sou adúltero, porque a Bíblia diz que eu sou marido de uma só mulher. Eu posso parar e mudar a minha história daqui para frente. Olha o que a Bíblia diz, querido. Se alguém se purificar dessas, será o quê? Para a honra, o quê? Útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Se me purificar do quê? Desses traumas, dessas dores, dessas mentiras. Sua vida não é uma mentira. Você é chamado para Deus para expressar a verdade. E se eu me libertar disso, bispa, eu me torno vaso de honra, útil para o Senhor, para a boa obra dEle, santificado na presença dEle. É a palavra, está lá Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2, passa para mim, filhão. Olha que interessante. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus, e conhecerão a verdade, e a verdade os... É a Bíblia. Eu sou, significa que Deus me perdoou para ser livre. Eu não preciso ficar preso às minhas desilusões do passado. Eu não preciso ficar preso às minhas desilusões do presente. Eu não preciso ficar preso ao meu medo com o futuro. Ele disse que eu sou discípulo dele, e conhecendo a verdade, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Luz para os povos do Noroeste. Você é livre, 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 livre para adorar o nosso Deus. Quantos creem nisso? Dê um brado de vitória. Xaramanagai. Xarasturbier calapsturquilbiai. Xaramagai. Passa para mim, filhão. Olha só, por quanto já não há o quê? Para quem está em? Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito e de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, querido, você não vai morrer, você não fica preso no pecado, você não é escravo da pornografia. A lei do Espírito e da vida nos libertou. Nós somos livres. Vamos dizer a Cândida de Moraes, a Vila Regina, a Santos Dumont, a Nova Esperança, Capoava, Solarville, Chácaras de Recreio, Vila Mutirão, Curitiba, Residencial Ângulo, Colorado, Barra Vento, Parque das Hortências, Tremendão, Morada do Som. Vamos chegar no Tremendão e vai falar: tremendo é o nosso Deus que muda a vida. Vamos chegar no Morada do Sol e falar: feliz é aquele que crê no sol da justiça. Vamos chegar no Estrela d'Alva e falar: ele é a estrela da manhã. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais voltar às fontes da amargura. Não quero mais voltar às fontes da desilusão. Eu sou livre. Passa para mim aí, lindão cheiroso. Vivam como pessoas. Todo mundo vivam como pessoas
mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de... Eu sou livre para servir a Deus. Eu sou livre para servir a Deus. Passa para mim, querido. Porque vocês, irmãos, foram chamados a... Mas não use a liberdade como ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Quem é livre do passado sabe o que é servir, sabe o que é amar. Será que você pode entender isso, querido? Que existe esse caminho. Que existe esse caminho. Passa para mim, filhão, é o último. O pessoal já vai começar a cantar devagarzinho. Eu quero orar com você. 4 passos, 4 princípios que restauram a vida emocional. Passa para mim. Primeiro, eu sou amado. Segundo, eu sou aceito. Segundo, eu sou perdoado. E segundo, eu sou aprovado. Eu vou apontar e você diz bem forte quem você é. Quantos estão em Cristo aqui? Diga amém. Quantos estão em Jesus Cristo? Diga amém. Então diga bem forte, o primeiro é... De novo, bem forte. Eu sou amado. Então ninguém vai te parar. Não tem dor, não tem trauma, não tem mentira, não tem pecado que te para. Porque eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou aceito e eu sou aprovado.